E aí, falando da componibilidade atômica, né? É uma das coisas que a Radic tem como de potencial, né? Então, vamos lá. Que diacho é isso, né, de contabilidade, né? Definição ali, ó. É capacidade de combinar duas ou mais transações em uma única transação, tudo ou nada. Que treta é essa, né, Davi? Passa aí, Davi, o slide. Vai. Que bagulho é esse, né? Aí, antes da gente falar, vamos falar um pouquinho de, assim, umas coisas que eu tive dificuldade, né? Foi, acho até tradução da palavra composability, né? Que é em inglês, né? Tem várias traduções desse troço aí, mas todas remetem a conexão. Então, composabilidade é você compor, componibilidade, composabilidade, modularidade e agregabilidade. São coisas parecidas. Estou colocando isso aí porque se você vai pesquisar, essa palavra dá meio que uma bugada na cabeça. Fica até por vídeo difícil achar algumas informações, mas ela tem vários sinônimos aí. Mas a ideia é de conexão. Então, a gente está falando de composabilidade, a gente está entendendo a capacidade, né, de aplicativos se interoperar. A gente está falando de interoperabilidade, está falando de interoperabilidade de aplicativos, no momento, né? E a componibilidade, isso também costuma chamar de monolego, né? Que é o quê? São débitos que frequentemente são chamados de monolego a uma referência direta à sua capacidade de composição, ou seja, a capacidade de se unir e fazer uma outra função, né? Você pega duas partes, dois apps, conecta ele e eles vão conseguir fazer a função que você quer. E tudo tem a ver com toda essa história que a gente falou, de catálogo de componente, blueprint, essa coisa toda aí tá lá da Radix nesse emaranhado. Isso aí. Podemos seguir, Davi? E aí tá só uma imagem mostrando essa componibilidade. Cada legozinho desse aí, imagenzinha, cada pedacinho desse aí, que eles estão chamando de Lego, né? Você conecta eles e ele vai fazer a função que você quer e vai rodar em cima da Radix aí e vai completar a transação que você quer. Isso aí pode ser uma funcionalidade complexa, mais simples, enfim. Então, é o que eles chamam de monolego. Você vai montando o Lego do dinheiro, né? Vamos dizer assim. Aí você entra com a transação ali, ela sai com outra informação e a coisa acontece. E aí, a gente falou um pouquinho de componibilidade, vamos falar de atomicidade, e depois nós vamos juntar essas duas tretas numa treta só. O que é atomicidade, né? Atomicidade, ele vem aí de um modelo que chama ACID, é um modelo de banco de dados, que trata de concorrência, né? Concorrência entre usuários. Tem vários usuários querendo usar o banco de dados, você tem que garantir algumas coisas para que a coisa funcione. E quando eu estou falando de banco de dados aqui, a pessoa está bugando aí. Banco de dados, mas que de acha isso? O que tem a ver com a Radix, né? Querendo ou não, toda DLT ela é um banco de dados, é um banco de dados distribuído. Cada um com suas peculiaridades, mas é um banco de dados distribuído. Porque elas guardam as informações. Só que o que acontece nas DLTs é que essas informações são imutáveis, né? Nos bancos de dados tradicionais aí, você tem informação lá, por exemplo, o endereço do Davi, ele pode mudar de casa aí, ir lá para El Salvador daqui a um dia, e querer mudar o endereço dele dentro do banco de dados qualquer, ele vai mudar. Geralmente nas DLT, geralmente não, são informações imutáveis. Então, só para dar uma ideia de banco de dados. Mas aí, para você ter uma transação dentro do banco de dados, você precisa de algumas definições. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Mas aí, focando na atomicidade, o que é, né? Atomicidade. Quando a gente olha a figura do lado ali, a gente vê na primeira parte ali, ali tem um start, né? Tem a operação 1, a operação 2 e N operações. Então, se todas as operações aconteceram sequencialmente e chegou até o fim, a gente vai ter um commit. Onde está o verdezinho ali, commit. Commit significa que chegou até o fim aí, foi commitado, né? Geralmente o pessoal fala. E aí a gente tem, ó, do lado da figura, a gente tem uma situação que não aconteceu todas as operações. Então, eles chamam de rollback. Que é o quê? Aconteceu a operação 1, a operação 2, deu alguma coisa, deu ruim. O que acontece? A operação 2, que porventura tenha sido feita, ela vai ser desfeita. A operação 1, ela vai ser desfeita e vai voltar ao estado inicial.
Então, por isso que eles falam, é uma operação que acontece tudo ou nada. Ou acontece todas as operações, ou não acontece e volta para o estado inicial, como se não tivesse acontecido nada. Então, isso é atomicidade. E aí está a explicação ali do commit, né? É uma regra de transação tudo ou nada. E o commit, quando não houver falha, vai ser efetivado. O rollback, quando tiver falha, ele vai desconsiderar tudo e voltar para o estado inicial. Isso acontece no banco de dados tradicional e na Radix também vai acontecer justamente para evitar de você ficar pagando, né? Tem vários motivos para isso, mas evitar de você ficar pagando taxa sem a operação acontecer. Davi, que usa bastante Ethereum, ele costuma pagar bastante taxa aí. E fica lá pagando e o troço... Não Enfim, vai. mas essa que é a ideia da atomicidade. Pode falar, Davi. Não, aí você paga, não vai, aí você paga de novo, aí você paga 2 FIIs. Imagina só, paga... né? Eu uso muito pouco Ethereum, eu uso mais redes, a partes mais baratas, né? Mas mesmo assim, você vai e paga, por exemplo, às vezes na Binance Smart Chain, 50 centavos, às vezes você paga 3 transações, cara, porque duas não vai. Já aconteceu isso várias vezes. Na Radix isso não acontece. E mesmo a FII sendo baixa, tá? Mesmo a FII na Radix sendo baixíssima, porque isso não tem nada a ver com FII, entendeu? Isso aí tem a ver com atomicidade. E aí você paga e reza para dar certo, né, mano? Então, isso aí é a parte da atomicidade, né? Atômica ali, né? A transação atômica. E pode seguir, a gente vai ver a importância desse negócio. Peraí, desculpa, que eu acho que eu passei 2. Não, passei não. Tá, então a definição de composabilidade atômica, né? Aí é o recurso que torna tudo possível, que torna possível combinar qualquer número de aplicativos juntos em qualquer formato ou forma que todas essas partes sejam combinadas atomicamente. Ou seja, a compatibilidade você junta tudo, os aplicativos, e a atomicidade garante que caso haja uma transação, essa transação ou ela é bem sucedida ou ela é mal sucedida, é binária, né? Acontece ou não acontece. Isso não acontecer, como eu falei, você volta para o estado anterior. E aí é um exemplo de composição atômica, são os flash long, conhecidos aí por muito considerado como ataques e por outro considerado como arbitragem. A gente vai ver também isso aí. Mas é quando o usuário, né, pega emprestado, né, um ativo e paga de volta na mesma transação. Isso é um flash loan, empréstimo sem garantia. Você pega e passa a pagar na mesma transação, então você não precisa de garantia. E você consegue isso através da composabilidade atômica. Ô Igor, esse flash loan, ele é o que traz, é o que traz, tipo, é o que evita perdas, né? É o que traz eficiência para o processo, né? Você não fica perdendo, mercado, né? Você não fica perdendo tanto com arbitragem. Você tem uma eficiência de mercado muito grande. O problema é que, de acordo com a estrutura, por exemplo, igual o da EVM montada, as pessoas se aproveitam desses flash loan quando acham falhas em contrato, por exemplo, o contrato quando você pega e acha uma falha lá num contrato que você emite algum token. Olha que o cara acha facilidade lá, ele emite vários tokens dentro de um mesmo bloco e aí ele suga a liquidez daquele protocolo, né? E aí ele vai a zero. Igual já aconteceu com muitos protocolos. Quem lembra Bunny da Binance Smart Chain? Aconteceu. Eu estava naquele token na época. Tava no meio da treta, Davi? Tava no meio da treta. Já passei, não foi um não, cara. Já perdi dinheiro com vários hackers que teve aí. Mas é porque eu gosto de correr risco também. Vivendo e aprendendo. Isso aí. Mas é isso mesmo, né? O que potencializa é você conseguir um empréstimo sem garantia. Pô, você chega no banco, né? Mas o banco também seria um bom exemplo. Mas você pede um empréstimo. Ele não te pede garantia de nada. A transação vai acontecer, na mesma transação que você vai fazer, você vai pegar o empréstimo e vai pagar. Você pega um rio de dinheiro ao mesmo tempo. Você pega lá, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3, sei lá quantos. E aí, quando você ataca um protocolo desse aí, com flash loan, você consegue segurar a liquidez toda, porque você tá com capital muito grande. Então, você achou uma brecha ali no protocolo, você suga a liquidez toda que tiver ali dentro daquele negócio ali, justamente porque você está capitalizado, né? É um capital fácil, né? Isso aí. Mas o que a galera costuma muito fazer, Igor, é a parte aí que os caras criam um botzinho, né? Que eles conseguem fazer essa arbitragem, né? Para você... Na mão não dá para fazer, não, né? Tipo, para você
fazer com que o preço daquele ativo, por exemplo, você tem um Ether aqui que está custando 25 mil reais, $2.000, e você tem um aqui que está custando $2.003. O cara consegue, dentro do mesmo bloco, ele pegar esse aqui de $2.000, vender lá no de 2.300, e esse cara que está comprando de 2.200, ele sai na frente com o outro Ethereum, que é o do cara que o cara comprou de 2.300. Sim, talvez dê uma bugada, mas... É arbitragem, né? Arbitragem. Você o cara compra usa da ativo arbitragem para nivelar o preço, só que ele consegue fazer essa transação tão rápido dentro do mesmo bloco que ele ganha e ninguém perde. Dentro do mesmo shard, né? O bloco. Dentro do mesmo... quando fala do mesmo shard dentro da mesma transação, né? E aí, quando você passa para outras camadas, você perde essa composição. Você não consegue fazer um flash loan mais, porque você está em 2 camadas, você faz uma transação aqui que é validada em outras, olha só. Já era. Tá bugando. Então, essa é a definição de composabilidade atômica. A transação tudo ou nada e componíveis por vários aplicativos. Você pode componer eles por vários aplicativos. E aí que está a sacada aí da Radix, uma delas, né? Vamos seguir daí. E aí, essa componibilidade, ele resolve um problema chamado problema trem-hotel. Pode clicar mais uma vez que vai aparecer na figura aí, Davi. Essa coisa aí, ó. Você tem lá, você imagina a situação. Você quer comprar uma passagem de trem e quer comprar o hotel lá para você dormir também, né? Você quer viajar. Mas aí você pensa, cara, se eu comprar a passagem de trem agora, pode ser que depois o hotel não tenha mais vaga. Ou vice-versa. Você compra a passagem do hotel, você compra o ticket ali do hotel e você fala, agora eu vou comprar do trem. E aí? Acabou a passagem do trem. Né? É um exemplo lúdico aqui. Dificilmente na vida real isso vai acontecer. Claro, pode, né? Obviamente. Mas assim, quando você faz... E aí qual o problema, né, que a Radix resolve? Resolve esse problema aí. Você pode comprar as duas ao mesmo tempo. Isso é componibilidade atômica. Você pode comprar tanto o ticket do trem como o ticket do hotel. Acabou. Você entra ali e fala, os aplicativos eles são componíveis, né, atomicamente. Você vai lá e fala, ó, realiza a transação. Você joga o dinheirinho lá, ele divide o dinheiro para cada um, compra, retorna para você. Você não vai ter aquela treta de, caramba, eu vou comprar aqui, vai faltar lá do outro lado, tem que orquestrar tudo. E aí, quando você pensa numa viagem, imagina lá, você vai fazer uma viagem, você vai participar de vários negócios, vários eventos aí, vários lugares que quer visitar. Se essa coisa tudo for interligada, você compra de uma vez só o pacote, né? Compra e já vai comprando vai fazendo todas as reservas que você precisa. Então, a gente espera esse mundo aí, né, no futuro aí. O problema até falar, Igor, isso acontece às vezes, por exemplo, dentro de uma transação, né? Trazendo isso para o mundo cripto, né? Imagina assim, vou dar um exemplo que isso acontece, eu sempre dou o exemplo da rede EVM. Imagina assim, você está lá na Uniswap, você está lá na SushiSwap, aí você quer comprar um token. Esse é o Slim Page. Para quem não sabe o que é Slim Page, é a parte de percentual que você deixa ali para você fazer uma compra de um ativo. Só que às vezes, quando você vai fazer a troca ali na Uniswap, o que acontece? O gas é grande, tipo na SushiSwap. Por quê? Porque às vezes a pool de liquidez dela é interconectada a um DEP lá da Uniswap. A pool de liquidez dela não está ali, está lá na Uni. Aí o que acontece? Na hora que você bota ali a sua ordem ali para fazer uma compra, por exemplo, de um token Sushi lá, e aí o seu Slim Page está lá 0,1%. Até o tempo, se ele for lá fazer a compra e ele chegar lá, tiver acima de 0,1, ele não vai executar a compra, ele vai voltar. E aí o que vai acontecer? Você não vai comprar aquele token e você vai pagar a taxa de gas. Isso não vai acontecer na Radix. Se você só vai fazer a compra se já tiver tudo confirmado. É basicamente isso. Tipo, não vai dar certo, ela não vai acontecer. Você nem vai sair do lugar. É meio que isso. Você vai ter que mudar alguma coisa lá. Exatamente, atomicidade, né? Perfeito o exemplo aí. Ele está só um exemplo ele está um exemplo de como essa conexão, né? Você imagina aí que cada saída de cada tubinho desse aí seja um seja o trem, outro seja o hotel, os outros dois seja 2 eventos que você quer ir, o museu, sei lá. Aí você joga ali dentro joga o dinheiro ali dentro ali, ele vai resolver para você e vai comprar tudo de uma vez só.
um exemplo aí, né?